Mais um mês começando e, como sempre, a primeira coisa que eu faço quando vira o mês é organizar a minha TBR, colocar os livros que eu escolhi para serem lidos ali ao longo do mês em cima da mesa. Eu organizo nesse cantinho e chamo de cantinho da TBR, porque assim eu consigo ver todos os desafios que eu me propus, né? Todos os livros que eu me desafiei a ler naquele mês. No mês de outubro são muitos, como vocês viram no vídeo de TBR. E são livros que me fazem entrar nesse clima de Halloween, que me deixam animada para ler, porque eu gosto de fazer leituras temáticas. Além de organizar a TBR do mês, eu também aproveitei para limpar as estantes. Fiz uma limpeza mais superficial, como vocês vão ver nos takes a seguir. E eu fiz essa limpeza para poder receber as decorações de Halloween, porque eu não queria decorar com as prateleiras e as estantes sujas e empoeiradas. Então, vocês vão ver aí que eu fiz uma limpeza básica e o vídeo de decoração já saiu também. Então, continua assistindo esse vlog e eu espero que vocês gostem. Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje é o retorno de um desafio que eu gosto muito de fazer por aqui, e o mês de outubro é perfeito para encaixar leituras temáticas nesse desafio, que é o desafio 7 em 7. Então, na verdade, o desafio começou no dia 1º de outubro.
Hoje é dia 3 e eu ainda estou lendo o primeiro livro. Assim, eu já li, na verdade, a história referente a Carmila, mas esse livro, ele tem alguns contos aqui no final, ou é um conto só, e é o outro que tem vários contos, mas então falta ler esse conto, e aí depois tem algumas coisas sobre o autor, e tem o pós-fácil, o prefácio também, que eu ainda não li. Então falta esse conto pra finalizar esse livro inteiro, né, mas a história da Carmila em si eu já terminei. Como eu já terminei esse livro, então eu vou falar um pouco do que eu achei no geral. Carmila, eu confesso que me decepcionou um pouquinho. Eu esperava uma vibe bem mais gótica e vampiresca, e foi um negócio assim bem mais leve, sabe? Sem muitas menções diretas ao tema mesmo do livro. E o bom é que aqui dentro, por causa das várias notas de rodapé, tem muitas referências a outros poemas, contos e livros sobre vampiros que inspiraram o autor desse livro aqui a escrever, né, essa história, e também que inspiraram outros autores. Então, eu só queria que tivesse tudo traduzido para poder ler, mas eu acho que alguns eu não vou encontrar traduzidos e vou ficar aí na vontade de ler essas outras histórias. Eu até marquei algumas aqui e eu fiz, deixa eu ver se esse aqui tem. Esse aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem esses dois post-its. Esse daqui não é sobre... Na verdade é, mas enfim. Eu anotei a sinopse de um poema narrativo que é mencionado... Não o poema é mencionado, mas uma palavra que levou a referência desse poema. Então eu anotei a sinopse para caso eu não consiga ler o poema, pelo menos eu sei do que a história se trata. E o autor aqui, ele vai usando várias palavras diferentes para se referir a vampiro. Então, palavras usadas desde bem antes da publicação desse livro, que não fazem referência em si ao vampiro, mas a outras criaturas semelhantes que foram criadas aí em outras lendas em outros países. E outra coisa também é que as protagonistas, eu esperava um pouco mais do romance em si, mas também não foi uma coisa tão... Ficou muito subentendido ali o que aconteceu entre elas, então eu confesso que isso também me decepcionou um pouco, porque eu esperava um foco um pouco maior na relação entre essas duas, e na verdade o que teve aqui foi a história por trás de como a Carmila chegou até a Laura, e a outra mulher também que tava com ela, e a história delas, e o que aconteceu, e quem elas são. E aí eu fiquei sentindo falta da relação mesmo entre a Laura e a Carmila. Mas eu gostei, tá? Eu gostei, mas eu esperava mais. E agora, logo em seguida desse, depois de ler o conto extra que tem aqui, eu já quero emendar com A Morta Apaixonada, que também tem esse conto da Morta Apaixonada e vários outros contos. Eu não sei quantos são, mas tem mais de um conto extra. E aí vamos ver o que vai ser, né? Se vai ter mais coisa assim, uma vibe mais vampiresca, ou se vai ser uma coisa mais de leve mesmo. E eu espero gostar também. E eu não posso falar nada sobre o conto que tem aqui, porque eu ainda não li. E é isso. Iniciando mais um vlog de desafio. Atrasada, né? Porque estou no 3º dia e ainda estou finalizando a primeira leitura. Mas como eu separei livros muito curtinhos, por exemplo, A Morta Apaixonada é bem curtinho. Aí tem A Hora do Lobisomem também, que é bem curtinho. Então eu vou tentar pegar esses pra correr atrás, né, do prejuízo. Vou tentar pegar esses mais curtinhos e aí depois, nos próximos dias, eu tento colocar tudo em dia certinho. E, na verdade, eu ainda não tenho um livro da TBR desse desafio, mas eu já comprei, ele tá chegando. Então provavelmente em breve vai ter unboxing nesse vlog e tô muito feliz que ele vai chegar a tempo. Não consegui pagar um preço baratinho nele, tive que pagar o preço ali, né? Não muito barato, mas vai valer a pena, porque eu já vai chegar, eu já vou ler e vai ser maravilhoso. Então eu vou ficando por aqui com essa introdução, atualização, e eu volto quando eu tiver finalizado o conto que tem aqui pra falar um pouco mais sobre ele, e quando eu já tiver alguma coisa pra falar também sobre o próximo livro. Me diz aí se vocês estão fazendo alguma leitura temática durante esse mês de outubro, se estão fazendo o desafio 7 em 7 também.
O desafio, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando que queriam fazer o desafio, mas que não tem tempo para ler 7 livros em 7 dias. Você não precisa ler 7 livros inteiros, sei lá, de 300, 400 páginas, um por dia, né? Você pode pegar mangá, por exemplo, agora no mês de outubro, mangás de terror ou de suspense, sei lá. Você pode pegar contos de 30, 40 páginas. Não precisa ser um livro inteiro, são 5 histórias. Sei lá, se você tiver um livro de contos que tiver 7 contos, você pode ler um conto por dia que tá ok, entendeu? É só um desafio pra incentivar a gente aí a ler mais, e fazer esse desafio no começo do mês é muito bom também, porque a gente já começa o mês sendo muito leitor. Então, é isso. Eu volto em breve, então até daqui a pouco. Vamos lá então, que eu tenho algumas atualizações e um pacotinho pra abrir, como eu disse que teria. Então, na última atualização eu acho que eu ainda não tinha terminado completamente o livro de Carmila, ainda faltava conto extra que tem aqui. E, sinceramente, o conto não teria, assim, feito falta. Esquisita essas duas palavras juntas. Achei um conto bem fraco, eu nem lembro mais qual é a história dele. Deixa eu ver o título pra lembrar do que é. O Juiz Harbottle, não sei o que. Começou com uma promessa de uma casa assombrada, e aí depois foi pra um lado de um mistério de um juiz que tinha julgado uma pessoa errado, e aí um outro pessoal lá se juntou pra se vingar desse juiz que tinha julgado uma pessoa inocente, eu acho, errado, e aí essa pessoa ia morrer por causa desse julgamento. E aí depois voltou do nada pra casa assombrada, mas eu não entendi porque que a casa é assombrada. Tipo, não fez sentido. E aí eu já terminei de ler A Morta Apaixonada, e eu gostei, assim, um pouquinho do conto principal, né, que é A Morta Apaixonada, mas eu achei fraco também no quesito vampiricidade. Sabe, toda essa vibe vampiresca eu achei fraco, mas a vibe gótica, vitoriana, sei lá, da história, é legal pra esse climinha de Halloween. E aí aqui tinha vários outros contos, não era só mais um conto extra. Então, além do conto da Morta Apaixonada, tem 3 contos extras e um poema com o original em francês e a tradução livre e a tradução com rima. E aí esses 3 contos, assim, dos 3 eu não gostei muito do primeiro, que é o Cachimbo de Ópio. O cara fuma um ópio lá e fica muito doido e viaja pra não sei onde. E acha que tem alguma coisa acontecendo, vê um fantasma e o mundo dos fantasmas e... enfim. Aí tem um que é O Pé da Múmia. Esse eu achei legalzinho também, mas não fez muito sentido. E o último, que é o Cavaleiro Duplo, que eu gostei bastante, que é um cara que nasce e quando um homem vai lá fazer o mapa astral dele, tipo, logo que o bebê nasce, já fazem o mapa astral, e aí vem que ele tá com 2 estrelas
e uma estrela verde, uma estrela vermelha, e aí a estrela verde vai levar ele pro bom caminho, a estrela vermelha vai levar ele pro mau caminho, e aí conforme ele vai crescendo, eles vão vendo muito esses dois lados dele, tipo, de um jovem bom, né, uma pessoa boa, e um mau. E aí quando ele fica adulto, acontece um negócio lá que meio que ele se divide em dois, eu não entendi como é que isso acontece, e ele precisa lutar. Tipo, ele do bem com ele do mal precisa lutar pra ver quem que vai ganhar. Foi o que eu mais gostei desses 3 contos. E o A Morta Apaixonada em si eu gostei também, que é de um padre que tá lá na missa, assim, tranquilo, e aí ele vê a Clarimonde e fica, assim, completamente perdido das ideias e só consegue pensar nela, e depois ele acaba indo visitar ela também, e depois ela vai visitar ele no meio da noite, que esses vampiros só visitam o povo no meio da noite, e eles começam a conviver juntos, mas também não rola nada demais, e sei lá, eu achei muito fraco esses vampiros aqui, e pelo menos a leitura foi finalizada, e agora o próximo livro que eu vou pegar, que é um livro curto também para conseguir andar com essas leituras do desafio, é A Hora do Lobisomem, e esse aqui eu vou tentar ler de uma vez, tá? Eu vou tentar, assim, não fazer pausas entre um capítulo e outro, porque eu já fiz muitas pausas lendo Carmila e A Morta Apaixonada, então esse aqui eu vou tentar pegar pra ler de uma vez agora. Aliás, hoje é dia 5 de outubro e são quase 2 da tarde, tipo, 1h59. E vou abrir esse pacotinho agora, porque eu vou ler esse livro agora nesse desafio, e aí eu precisava muito dele por aqui. E vamos lá. Chegou ontem, mas eu não vim abrir porque eu queria abrir junto com as atualizações de leitura pra fazer uma coisa só. Então, tá aqui. Então tá aqui o terceiro e último livro da trilogia Five Nights at Freddy's. Eu acabei pagando 30 ou 31 reais nesse livro. Sério, eu tô acompanhando o preço dele desde o início do ano, que eu sabia que eu ia ter que ler ele, né, agora nesse desafio, então eu comecei a acompanhar lá no começo do ano e não abaixou o preço, nem na Book Friday, Prime Day, não abaixou, então agora, né, não dava pra esperar mais. Eu comprei o segundo, então como só faltava esse, acabei pagando o preço lá mesmo. E tô muito animada pra ler essa trilogia. A diagramação dele também tá bem boa, igual dos outros, que eu já mostrei em outros vídeos. Tô com vontade de não pegar esse daqui e começar a ler a trilogia. Mas é uma trilogia, então eu vou ter que ler um atrás do outro. E eu vou focar nesse daqui primeiro, aí depois talvez eu pegue a trilogia, porque eles são curtinhos também. E aí depois eu parto pros livros maiores. Não sei como é que vai ser, eu vou atualizando aí. E é isso, agora eu vou partir pra leitura. E vou ver se eu consigo ler mais de um livro hoje, porque tem ali um outro livro que é curtinho também, então eu vou ver se eu consigo ler os dois. Hoje não tem muita coisa pra fazer, assim, da vida, então acho que eu consigo focar um pouco mais nas leituras.
rápida que eu não vou nem me dar o trabalho de desligar o ventilador. Finalizei a leitura de A Hora do Lobisomem e eu estou surpresa por ter gostado tanto, porque eu achei que por serem histórias ali, capítulos muito curtos, eu não ia conseguir entrar na história. E eu também estou surpresa de ter conseguido adivinhar o plot da história antes de terem que revelar ou dar uma pista muito óbvia. É isso, eu tô me sentindo muito inteligente e foi uma leitura mais rápida também do que eu esperava, então eu também me surpreendi muito com isso. Eu comecei a ler, eram 2 e pouquinho da tarde, agora já são mais de 5:30, mas eu não terminei ele exatamente agora. Eu ainda fui fazer umas outras atualizações ali nas redes sociais e depois vim aqui falar com vocês. Então, leitura concluída. As ilustrações aqui também são lindas, algumas são coloridas, outras são preto e branco, mas todas são lindas. E a próxima leitura já foi escolhida também, que vai ser O Segredo de Hip House. É o menor livro. Eu falei que talvez leria o primeiro volume de Five Nights at Freddy's, mas a diagramação dele é um pouquinho pequena, tipo, a letra é um pouquinho pequena, então acho que eu não leria tão rápido quanto esse, que a letra é enorme. E ainda tem umas ilustrações ali no meio. São poucas ilustrações, mas tem. Tão poucas que eu nem consigo mostrar aqui agora. Ali, pronto, viu uma ilustração, mas tem mais. E é isso, vou ver se eu consigo ler, sei lá, pelo menos metade ou ele quase todo hoje pra terminar amanhã. E amanhã tentar ler mais 2 e embalada pra conseguir retomar o ritmo desse desafio. Mas é isso, 2 leituras concluídas hoje, vamos ver se vai rolar uma terceira leitura aí. Hoje eu vim passar o dia inteiro lendo e compartilhar com vocês do lado daí. Até me preparei aqui pra entrar no clima, pra dar uma animada, pra passar o dia todo lendo. E eu vou mostrar então agora os livros que eu vou ler ao longo do dia. Eu trouxe 2 livros assim inicialmente, um eu já tô na metade e o outro eu comecei, tipo eu li 2 capítulos e vamos ver como é que vai ser o ritmo de cada um, se eu vou conseguir ler os 2 ou se eu vou conseguir encaixar mais alguma coisa ou se eu não vou conseguir ler nada, porque pode acontecer também. O primeiro livro, ele faz parte do desafio 7 em 7, na verdade, e no final do desafio me deu uma crise de enxaqueca, eu fiquei 2 dias sem ler e aí depois eu não queria fazer mais nada quando a dor passou, então eu ainda estou com esse livro pra ser lido por aqui. Eu tô na página 134, ele tem ali suas quase 400 ou 400 e pouquinhas páginas, mas ele é muito rapidinho de ler mesmo. Isso aqui que eu li dele foi em um dia basicamente, e agora eu preciso terminar, porque eu tô gostando dessa história. Então, essa vai ser a minha primeira leitura, o foco vai ser finalizar esse livro. Não sei se eu vou conseguir ler os outros livros do Desafio 7 em 7, se eu vou encaixando eles ali em outros TBRs, mas por enquanto, como eu já comecei, esse é a prioridade finalizar. E aí eu comecei Garota do Lago em um dia que eu fui sair de casa e eu levei esse livro pra ler e achei o começo muito confuso, porque a gente tá vendo as coisas acontecerem ali de fora, tipo, a gente não tá vendo o ponto de vista de nenhum personagem, sabe? A gente não é o personagem. Acho que falam que é primeira pessoa, e esse daqui eu acho que é terceira pessoa, a narração. E aí eu fiquei um pouco confusa, eu tô na página 24, iniciei o capítulo 3, na verdade, e sim, não tô entendendo muita coisa do que tá acontecendo aqui, mas dizem que esse livro é tranquilo e eu espero que seja mesmo. Eu vou tentar avançar um pouquinho mais nele pra ver como é que vai ser o meu ritmo, pra ver se eu mantenho essa leitura ou se eu pego outra que eu acho que vai ser mais rápida. Então, por enquanto, essas são as 2 leituras de hoje. E aproveitar, eu acho, pra gravar um vlogão Pomodoro. Acho que sim, aproveitar a make temática. Acho que eu vou fazer um vlog Pomodoro até pra me ajudar a ler mais hoje, a ficar focada. Então eu vou lá e já conto o resultado do vlogão Pomodoro.
enrolei, enrolei mais um pouco, mas comecei a gravar o Vlogão Pomodoro e eu fiz só um ciclo de 50 minutos e eu tava morrendo de sono. Então agora eu fiz um café, vou tomar esse café e espero que ele me ajude a seguir com mais um ciclo de 50 minutos. E eu não sei quantos ciclos eu vou fazer pro Vlogão Pomodoro, vou fazendo um monte aí até achar que tá no tamanho bom. E vou seguir lendo esse daqui, não vou trocar de leitura por enquanto, porque eu quero finalizar esse. E aí eu li pouco porque eu tava com sono, então eu me pegava cochilando ao longo da leitura, mas tá começando a acontecer umas coisas aqui, tipo, tem toda uma história, né, assim, é uma casa onde vive uma família um pouco esquisita, cada um ali tem um objeto de nascença, e aí o protagonista desse livro, ele meio que ouve esses objetos, e tá acontecendo uma coisa meio doida aí com os objetos, estão sumindo, estão falando mais do que eles falavam antes, coisas assim, e aí eu tô curiosa pra saber o que tá acontecendo. E são muitos personagens, porque parece que a família inteira mora junto nessa casa, é uma casa enorme, tipo, tem um subsolo gigante também para as pessoas que trabalham lá e a parte de cima pra família em si. E ainda tem um andar lá superior que é meio perigoso, que tem uns morcegos assassinos. Não entendi muito bem essa parte ainda. Mas então vou seguir lendo depois de tomar meu cafezinho e espero que o café ajude, porque eu realmente queria terminar logo esse livro. O efeito que o café tem na minha velocidade de leitura é um negócio que tem que ser estudado. Tomei o café, ajudou muito, eu li 70 páginas em 50 minutos. Tudo bem que esse livro é muito rápido de ser lido, eu sempre estranho quando eu vejo a minha imagem com esse negócio na cara e na tela, mas enfim. Vou seguir lendo, vou fazer mais um ciclo de 50 minutos depois do lanchinho que eu tô fazendo aqui. E vou ver se mais uns 2 ciclos aí de 50 minutos dá pra finalizar. Espero que sim, porque já são, sei lá, mais de 6, 7 horas. A noite tá se aproximando, né? Quer dizer, já chegou a noite, tô falando assim, a madrugada. E eu não quero ficar acordada de madrugada. Então, vou tentar aproveitar o máximo aí do tempo antes da meia-noite pra tentar ler bastante ainda. Então, volto. Acho que eu só volto agora quando finalizar, porque as coisas estão acontecendo assim num ritmo muito frenético. E aí eu conto o que aconteceu.
leitura de O Segredo de Hip House finalizada, e eu confesso que eu esperava um pouco mais desse livro, um pouco mais e um pouco menos. Assim, esse livro aparentemente é o primeiro livro de uma série, então ele termina de um jeito aberto e aí você não sabe o que aconteceu depois, a não ser que você leia os livros em inglês. E eu esperava mais porque eu esperava algo mais assim bizarro, algo mais mágico de certa forma, mesmo que o que aconteça aqui já seja um pouco assim, meio doido. Eu gostei muito da proposta aqui do livro, mas realmente o desenvolvimento ficou um pouco cansativo e com aquele suspense no ar, assim, que eu nunca vou saber o que aconteceu com os personagens depois do final desse livro. Aqui a gente tem uma casa que fica em Londres, é uma Londres, assim, de 1800 e não sei quanto, e eu não entendi uma coisa a respeito dos moradores dessa casa. Porque a gente tem uma família muito antiga, se chama Ironmonger, alguma coisa assim. E aí o povo dessa família, eles cresceram, tipo, enriqueceram e construíram esse nome deles em cima das pessoas que moram na cidade. Eles não moram na cidade, eles moram meio afastados. E aí os primeiros Ironmongers lá, eles compravam dívidas das pessoas. Eu não entendi essa parte, tipo, eles compravam conta pra pagar e ficaram ricos pagando conta dos outros. Eu não entendi. Assim, eu posso ser muito idiota, mas eu não entendi realmente essa parte. E aí a família enriqueceu e tudo mais, e eles acumularam muito lixo em volta da casa. É tanto lixo que eles têm um muro que divide a casa desse lugar aí fora, que seria uma área livre, mas não é, porque tá cheia de montanhas de lixo. E aí o pessoal que mora na cidade odeia eles. E eu não sei porquê também, porque se eles compraram dívida do povo da cidade, eles não tinham que estar agradecendo que quem tá pagando a dívida deles é os outros? Enfim. E aí eles acumularam essas coisas em volta da casa, esse lixo. E na parte, assim, dos criados, eles têm pessoas que saem lá fora, que eles chamam de cúmulos. Essas montanhas de lixo eles chamam de cúmulos. E essas pessoas, elas são amarradas em cordas e saem para vasculhar coisas nessas montanhas de lixo, procurando objetos promissores, procurando coisas que possam ser valiosas no meio de todo esse lixo. Eu não sei se quem joga esse lixo lá são os Ironmonger ou se são as pessoas que moram na cidade que odeiam essa família. Não sei como todo esse lixo foi parar lá. Eu sei que a partir de um momento surge uma doença, eu também não sei como essa doença surgiu. Acho que a partir do momento que eles ficam mexendo muito com o lixo e o lixo, a sujeira, sei lá, entrou em contato com o sangue deles em algum momento e aí surgiu essa doença. Não sei se foi isso, mas as pessoas começam a se transformar em objetos. Do nada. Eu tô aqui falando com vocês e do nada eu posso me transformar numa torneira. Simples assim. E nessa família, a cada geração, nasce uma pessoa capaz de ouvir esses objetos. Mas só ouve os objetos que já foram pessoas antes. Não sei se vocês estão pegando o raciocínio disso aqui. E aí, tem uma pessoa também nessa família que é responsável por designar objetos de nascença. Assim que um Ironmonger nasce, ele recebe um objeto de nascença que tem que ficar com ele ao longo de toda a vida. Tipo, você vai no banheiro, você tem que carregar o seu objeto de nascença. Dependendo do que é o seu objeto, né? Porque tem pessoas aqui que têm objetos tão grandes que elas meio que ficam presas em determinados cômodos da casa porque ela realmente não consegue sair dali e levar o seu objeto junto. E essa coisa dos objetos terem que ser levados e as pessoas receberem objetos de nascença tem um pouco a ver com essa doença que surgiu e os Ironmonger descobriram uma coisa aí a respeito desses objetos que protege eles dessa doença, então eles precisam ter esses objetos. E aí,
surge o protagonista, ele é a nova pessoa dessa geração dele que consegue ouvir esses objetos. Só que quando ele começa a descobrir que esses objetos já foram pessoas e tudo mais, ele começa a querer proteger esses objetos, tentar pensar numa forma de reverter, né, de fazer esses objetos voltarem a ser pessoas. Então ele meio que tá saindo do caminho que a família construiu anos atrás, alguma coisa do tipo. É muito confusa essa história, é muito doida. E eu dei 3,5 estrelas, assim, pela ideia do livro, porque o desenvolvimento foi realmente confuso e muito repetitivo, por causa do tanto de coisa que o autor criou aqui. Ele tinha que ficar sempre voltando e explicando várias coisas, e isso foi ficando muito cansativo. Esse livro teria facilmente metade do tamanho, e é isso. Um caos. Esse livro é um caos. Aqui na capa dá até pra ver, ó, o lixo em volta da casa. Aí tem esse muro que protege o lixo e as pessoas ficam vindo pra cá pra pegar as coisas e os lixos que ainda prestam. E tipo, a casa é muito louca. Tem aqui o desenho da casa e aí tem vários andares, tem uma floresta de chaminés, que eles chamam realmente de floresta. Tem uma floresta de chaminés aqui em cima. Aí tem um quarto que tem morcegos assassinos, uma escada gigante, um armário onde eles guardam objetos de pessoas falecidas da família. Enfim, é um livro muito doido. Queria que tivesse as continuações pra ver se eu conseguia entrar mais, né, nessa história, me ambientar melhor, mas realmente só o primeiro não foi suficiente. Eu gostei, é legalzinho, assim. Acho que se eu fosse mais nova, tipo 9 anos de idade, eu teria aproveitado muito mais, porque acho que esse livro criaria um fascínio muito grande numa criança por estar lendo todas aquelas coisas. Mas assim, provavelmente velha, cansada, que só quer saber ali do final, sabe? Uma escrita mais objetiva, não funcionou tanto. Mas assim, eu recomendo, é uma leitura divertidinha e tal, mas não explica muita coisa. E eu vou ficando por aqui com esse vlog. Esse foi o 4º livro, né, do desafio. Acabei não conseguindo ler o 7, que na verdade eu separei mais de 7, né, porque ainda falta a trilogia, que eu separei pra ler um por dia da trilogia, e mais 2, que era A Maldição de Long Glenkin e A Garota do Lago. Não vou ler esses por enquanto, eu vou ler eles esse mês, porque eles são livros realmente rapidinhos e pra entrar na vibe do mês de outubro. Mas agora, já passado muito tempo aí que o desafio 7 em 7 começou, eu vou finalizar esse vlog com essas 4 leituras concluídas, e aí ao longo do mês eu vou lendo esses outros livros que sobraram e eles vão aparecendo nos próximos vlogs. Então não esquece de ativar as notificações para assistir os próximos vlogs e acompanhar as leituras. E é isso, então. Tô feliz com essas 4 leituras, tá? Se passaram, assim, 2 semanas, 4 leituras em 2 semanas, tá ok. Não é o que eu esperava, mas tá tudo bem. Começamos o mês, então, aí com algumas leituras temáticas, e agora é correr atrás do prejuízo. E eu vou começar já o próximo vlog também, que eu quero fazer um desafio aí pra andar com essas leituras. Mais um desafio, né? Porque o desafio da minha vida é cumprir desafios que eu sei que eu nunca vou cumprir, mas enfim. A gente se vê então no próximo vídeo e tchau!